E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar a respeito de um tema que não é nada fácil de estarmos explicando ou falando, às vezes pode ser até considerado um tabu, principalmente para quem mora aqui no Japão. Eu sou Everton Miyazaki, falando aqui diretamente do Japão. Nós vamos bater um papo com o nosso amigo Vitor Honda, que tem um podcast no Japão. E aí, Vitor Honda, tudo bem com você? Se apresente para nossos ouvintes, para cada um deles que estão ouvindo nós. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Vitor. Eu tenho um podcast que se chama No Japão. E é isso, eu só converso lá com meus amigos. Eu trago alguns convidados quando eu tenho um tema meio específico, mas o tema mesmo é tudo que eu vivi aqui no Japão, é histórias. E como eu gosto de história, às vezes eu pego um tema, por exemplo, da mitologia japonesa, trago um pouco da mitologia dos festivais aqui, né? Mas é sobre o Japão, às vezes eu trago uns temas meio aleatórios, porque eu gosto de videogame, eu tenho vários temas lá, de tudo. Tudo que tem a ver com o Japão e algumas coisas que eu gosto mesmo. Cara, um dos podcasts que eu mais gostei foi esse de mitologia do Japão, que eu ouvi, achei interessante você contando toda aquelas histórias que só pessoas que conhecem a cultura japonesa, o tanto que isso influencia na sociedade do Japão, na sua cultura, e é muito interessante. E além dos outros podcasts que você tem histórias de você durante a escola, e coisas que vocês passaram, festivais no Japão, é muito bom para quem está interessado em conhecer mais sobre a vida cotidiana no Japão, esse é o podcast no Japão. Ah, E obrigado outra, mesmo, e cara. outra coisa, cara, e outra coisa, você mostra o lado ruim também da sociedade no Japão, porque a gente tem aquele negócio de ver o Japão como algo, como se diz, algo perfeito. As pessoas que moram longe, fora do Japão, acham que tudo é Sim, bonitinho no Japão, tudo é limpo, tudo exatamente. é perfeito, mas você mostra aquele lado, não, peraí, o Japão tem também sim o seu lado ruim, que é É, muito interessante. Eu acho que é o único podcast que faz isso dentro do, porque os outros podcasts falam sobre japonês, fala sobre alguns temas específicos, mas você já não, você já fala o dia a é. dia do brasileiro. É Foi o que eu o. quis trazer mesmo no podcast para mostrar esse lado maluco do Japão mesmo, né? Que é bem doido. Tem gente que nem imagina que os japoneses são assim. E essa foi o princípio, assim, de tudo. Eu falei, cara, o pessoal não tem a noção do que é o Japão de verdade, o que é crescer aqui. Vou contar umas histórias doidas para eles aqui, para eles saber como é de verdade, né? E aí nasceu o podcast e tamo aí. E quantas pessoas faz com você esse podcast? Seus amigos mais próximos? Cara, normalmente, sempre participou minha esposa, a Amanda, aí tem o meu parceiro Bel, que tá sempre no de história, tem a Dani, que começou, só que ela tá bem ausente ultimamente, porque ela tá bem corrida. Aí eu trago mais meus amigos mesmo próximos, assim, e agora tá tendo bastante crossover, você mesmo participou aí comigo, agora com o episódio que vai ao ar na próxima semana, não sei quando esse vídeo que a gente tá gravando agora vai ao ar, mas vai sair lá sobre o Naruto. Você participou lá com a gente, valeu, ficou muito legal. E eu trago assim, eu vou procurando, como aqui no Japão não tem esse costume de se ouvir podcast, às vezes eu chego pro cara e falo assim, ó, vamos gravar um episódio aí comigo, aí o cara, o que que é isso, né? É uma rádio, não sei o quê, aí até explicar, até a pessoa se animar, é bem complicado, mas tá vindo, aí aos pouquinhos tá crescendo mais. Eu gosto de trazer bastante gente nova que sempre é nova, assim, né? Sempre tem mais coisas para contar novas, assim, né? Pô, deixa eu Então, perguntar a sua idade. Quantos anos tu tem? tenho 27 anos, 27 anos. E mora só quanto o pó. tempo? Mora quanto tempo aqui no Japão? Quando você chegou, me conta um pouco da sua história. Cara, a primeira vez que eu vim, eu não tenho lembrança. Eu era bem criança, era bem pequeno. Aí agora, essa última vez que eu vim acho que com mais ou menos 10 anos, 11 anos. E tô direto agora, até agora. Fui algumas vezes para o Brasil, tentei morar lá, mas não deu certo. Eu fiquei coisa de, no máximo, um ano e vim embora. Então você estudou aqui, passou pelas escolas, pelo Shogaku, Chugaku. E isso, quando eu cheguei, cara, eu entrei direto no Shogaku, na sexta série, no último ano do Shogaku. Então eu entrei sem saber falar nada e de cara caí no Chugaku, né? Na adolescência ali, na puberdade, onde acontecem os piores bullying, onde é o pesadelo da criançada. Eu entrei sem saber falar nada e tô aí.
Foi mais ou menos parecido comigo, porque quando eu cheguei também, eu cheguei aos 11 anos de idade, foi em 2006, setembro de 2006. E eu cheguei nessa idade já entrando quase na sexta série, todo aquele negócio sem saber o que é japonês, como eu ia me adaptar, como ia ser a minha vida, uma nova vida aqui no Japão. E nós sabemos que não é fácil para a criança que cresce aqui no Japão. E hoje o nosso tema é sobre depressão, sobre as dificuldades, sobre os problemas. Falaremos sobre bullying, falaremos sobre o que é conhecido como aqui no Japão Ijime, né? Falaremos também sobre a carga horária no Japão, a saudade dos familiares e tudo que envolve a depressão. E nós sabemos que é um tema muito recorrente aqui no Japão, pois nós ouvimos muitas histórias de pessoas e de brasileiros que se suicidaram aqui no Japão. Eu mesmo, quando eu morava em uma cidade no estado de Aichi, eu não vou citar o nome do local para não ficar muito específico, mas ouvindo a história de um rapaz que ele estava passando por depressão, e então ele, em frente a um parque que fica, é uma fábrica muito grande ali na região de Aichi, e ele se suicidou porque ele sofria com depressão há muito, mas há muito tempo. Alguns diziam que era saudade dos familiares que ficaram no Brasil, outros diziam que era por questões mesmo psicológicas da parte dele. E agora, na cidade que eu moro também, aqui no estado de Gifu, também outro brasileiro, pai de família, se suicidou, brasileiro. E todos esses casos que eu citei foram brasileiros e outros casos que não é noticiado, a comunidade brasileira não sabe, mas nós sabemos que o Japão é um dos países que há mais causa de suicídio em todo o mundo. E também o Japão é um dos países que é mais que as pessoas entram mais em depressão. A cada 15 japoneses, um está com depressão. E se nós vemos a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela vai dizer que há 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrendo com depressão. É quase um Brasil e meio de pessoas que sofrem com a depressão e lutam contra uma doença que é chamada doença silenciosa, que afeta cada pessoa de uma forma é, difícil, a pessoa é difícil, e muitos deles não se tratam. Desses 300 milhões, a OMS vai dizer que apenas 20 a 30 milhões de pessoas se tratam, o resto não se trata. O resto não vai procurar ajuda, não procura ajuda ou não sabe que está sofrendo com depressão, acha que é somente uma tristeza. Diferenciando aqui, a tristeza é uma tristeza, aquela dificuldade momentânea, somente no momento. A tristeza de um relacionamento que acabou, a tristeza de um luto é momentânea. Porém, a depressão ela é crônica, continua durante muito tempo e a pessoa sofre. E hoje nós falaremos disso e das dificuldades dos brasileiros que moram aqui no Japão e como nós brasileiros devemos enfrentar a depressão, baseado na minha experiência e na sua experiência, Victor. É isso aí. Então, deixa eu fazer uma pergunta simples, básica. Durante a estadia na escola, quais foram as maiores dificuldades sua aqui no Japão? E que você acha que poderia causar ou que causou alguma coisa, alguma depressão na sua vida? Cara, eu acho que o mais difícil na época da escola foi primeiro, é, claro, né, não saber falar o japonês. Você já tá longe dos amigos, né? A gente vem numa idade onde deixa os amigos no Brasil, né? A gente tinha vários amigos. Então chega aqui você não tem ninguém, você não sabe falar japonês, então você não consegue fazer amizade. E ao contrário disso, as pessoas que estão ali ao seu redor te menosprezam, não querem saber de você, não quer nem que você entre na turma, ou ninguém nem se esforça para estar ali perto de você, né? Você é realmente um gaidin, querendo ou não, você é um estrangeiro, então eles realmente te tratam como um, e você sente na pele. E eu acho que a pior parte é que quando você chega assim, provavelmente os seus pais vão estar trabalhando em fábrica, com a carga horária assim bastante pesada para poder, né, fazer hora extra e juntar dinheiro para poder ir embora para o Brasil, que é o que todo mundo vem pensando que vai acontecer e a maioria acaba ficando. E eu acho que esse é o pior de tudo, porque você fica sozinho praticamente o dia inteiro. Você vai para a escola, se sente sozinho,
Você chega em casa, na maioria das vezes você ainda fica sozinho até tarde da noite. Eu acho que isso, para uma criança, é onde começa mesmo ali a nascer, né? Uma escuridão dentro dele, onde se você não se tratar mesmo, se você não conversar, conseguir se abrir. Eu, como sou até hoje um cara muito fechado, eu acho que foi daí já, foi que eu não conseguia conversar com meus pais, não sabia como conversar e nem sabia o que que eu estava sentindo, né? Talvez na época eu achava que fosse uma tristeza, mas foi uma tristeza que não passou durante muitos e muitos anos, né? Hoje eu vejo que foi uma fase bem difícil, que para sair dessa aí, cara, foi bastante uma É, terapia aí. e se você citou três coisas que na sua fala que é interessante, é a dificuldade com a língua. E por causa da dificuldade com a língua, nós sabemos que nós não conseguimos criar laços nos primeiros momentos aqui no Japão. A pessoa chega no Japão querendo realizar os seus sonhos de ter uma casa no Brasil, de ter questão financeira. Por isso nós somos chamados de DKC, aqueles que saem de um local e vêm buscar para juntar dinheiro. E nós viemos aqui com a questão de vamos juntar dinheiro para voltar para o Brasil, mas nos deparamos com esse choque de nós podemos criar relacionamentos, mas por não falarmos a língua, tem esse choque de cultura, choque da questão da língua que nós não criamos amizade. Eu tive esse problema nos meus primeiros anos da escola que eu não criei amizade praticamente no meu shogaku nem no meu chugaku. Eu não consegui criar amizade por questões da língua mesmo, pois eu me entrava no meu quarto e queria saber só de português, assistia jornal, queria relembrar o Brasil. Então, isso fez eu criar dificuldades de relacionamento com o japonês. Você também teve esse problema, você falou que tinha esse problema com a língua, mas quando é que foi que você sentiu que a língua era necessária para um melhor desenvolvimento tanto da sua saúde emocional, física, e psicológica? Cara, para ser sincero, no início eu nem me esforcei em aprender, porque eu achava que a gente ia embora para o Brasil realmente. Ia ficar pouco tempo e ia conseguir ir embora para o Brasil. Então, no começo, eu tava nem aí. Eu pensei assim, cara, vai ser momentâneo, isso vai passar, então eu nem vou precisar aprender essa língua e a gente vai embora. Só que aí, quando eu vi que aí começou a mudar os assuntos em casa, de que ia demorar, ia precisar ficar mais tempo. Aí eu percebi que se eu não aprendesse a falar japonês, eu não ia conseguir me virar em nada, né? E também na escola, não sei como foi na sua, mas a minha escola era bem aquela escola típica onde o pessoal escuta bastante que os professores batiam nos alunos com régua, te deixavam de castigo em pé durante a aula inteira. E eu não saber falar japonês não era desculpa para eu não levar os deveres de casa. Para eles eu tinha que fazer independente. Se eu sabia falar ou não, eu tinha que escrever ou só copiar o que fosse. Aí, para não passar por esses castigos, eu falei, não, agora eu vou ter que aprender a falar japonês de qualquer jeito. E foi aí que eu aprendi, né? É um fator importante aprender a língua japonesa. É, Já estamos longe do Brasil. Já é difícil nós criarmos amizade. Às vezes nós brasileiros temos a mania de nos unirmos demais entre a nossa comunidade brasileira aqui no Japão. Sabemos que a comunidade brasileira é muito forte aqui no Japão e acabamos voltando só para nós mesmos. E muitos brasileiros não aprendem a língua e começam a criar essa dificuldade de relacionamento. E outra coisa que você falou que eu achei interessante foi a questão do bullying. Você passou bullying, o Idime mesmo durante a escola, ou foi só uma coisa assim que você que fazia? Você não, é cara, forte assim, você é grande? não, mas, ixi, isso daí é agora só. Justamente eu fiquei assim para não sofrer mais esse tipo de bullying, né? Mas quando eu entrei na escola, eu era bem magrinho. Não, na verdade, no começo eu era bem gordinho. Eu cheguei bem gordinho. Aí eu tinha um cabelo, cara, que meu pai fazia isso em mim. Mas ele tinha um cabelo, a gente tem o cabelo mais crespo assim, né? Então ele deixava pra cima e fazia um quadrado, sabe? Vindo lá de trás. Então não tinha motivo melhor para os japoneses já fazer o bullying, né? Então eu cheguei já gordinho, que já era um motivo, o cabelo crespo, que no Japão não é comum. Na escola Isso. eu era o único, então já era mais um motivo, porque na visão deles era algo feio. E não saber falar japonês, e, cara, era só motivo para. Acho que o primeiro ano do Chugaku, né, no secundário, foi
um ano só de bullying, e eu acho que eu só não fiquei tão mal assim, porque acho que a maioria das coisas eu não entendia, assim, na maldade no começo, né? Porque nos anos 90 ali, comecinho de 2000 no Brasil, você cresce no Brasil, você já vem bem amadurecido nessa parte aí da zoeira, né? Então, acho que muita coisa na época eu ainda consegui levar numa boa por ter essa parte brasileira, mas se tivesse sido um pouquinho diferente, assim, talvez teria sido pior do que eu lembro que foi. Eu também, eu não sofri bullying. Eu também, mas também não me envolvi, então aquele negócio, vamos dizer, a gente pode separar em vários tipos de me. Podemos separar aqueles que sofrem agressão, aqueles que sofrem agressão física, agressão verbal, e também tem aqueles que são somente excluídos dos grupos, e há vários tipos, nós sabemos. Eu mesmo me excluía para não me envolver muito demais, porque eu mudava muito de cidade. Eu mudava a cada praticamente 2, 3 anos, eu ficava mudando de cidade por causa que meus pais também eram pastores de igreja, então a gente saía, viajava bastante e mudava bastante. Então isso fez com que eu criasse uma proteção em mim. Não, eu sei que eu não vou ficar muito tempo aqui, então eu não vou criar amizade. Então eu sempre fui dessas pessoas meio desapegada. Então Uhum. isso não fez eu não sofrer bullying também, porque eu não me envolvia. Mas falando um pouco mais agora da questão da depressão, nós sabemos que há vários tipos. Tem aquela questão genética que às vezes é vindo da família, de pessoas que são nossos pais, que já sofrem com isso pode ser também. A questão mais de eventos que acontecem nas nossas vidas que nos levam a várias causas, a vários fatores que podem nos levar à depressão. Quando você Se eu for fazer uma pergunta aqui mais simples, você passou por depressão aqui no Japão? Cara, eu passei, foi a fase que eu fui morar sozinho em Tóquio, fiquei um ano lá, praticamente um ano. E foi assim a pior fase da minha vida, o que era para ser a melhor, porque meu sonho era morar em Tóquio. Eu sempre falei assim, caramba, eu quero ir morar em Tóquio, cidade grande, cheia de sonho e Verdade. tal. Me mudei para lá, cara, e foi um ano assim só de escuridão total, onde eu me perdi completamente, a ponto de pensar mesmo até em fazer coisas assim que hoje eu já não me orgulho nada disso, de ter pensado até, né, em tirar a própria vida, assim, mas foi momentos bem complicado. Você foi a trabalho a princípio? Fui a trabalho, agora eu não treino tanto, mas eu pratico academia, né? Eu gosto de musculação e na época eu fui competir em um campeonato de musculação. Foi para quem entende assim, foi o primeiro campeonato que teve de Men's Physique, que é um Sim, estilo, sim. né, de campeonato de bermuda, assim, e eu fui para participar. E nesse campeonato, no meu primeiro, tinha acho que uns 20 anos, eu fiquei no top 5 e ali tinha dos, como é que fala? Sponsor é Patrocinadores? patrocinadores, tinha uma marca de roupa. E aí nisso que eu fiquei no top 5 eles me chamaram para trabalhar para eles, lá em Tóquio. Aí foi assim que eu fui, né? Foi assim que eu fui parar em Tóquio. Aí você chegando lá, você viu, você ficou longe dos seus pais, longe dos seus Foi familiares, longe dos seus amigos. Fui morar sozinho, não tinha nenhum amigo, nenhum conhecido ali perto. E eu fui na doida mesmo, achando que ia dar tudo certo. Vou realizar meu sonho, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e vou viver na cidade grande onde todo mundo sonha em passar um dia, né? Mas esse é o sonho, acho que, de todos que vêm ao Japão, de buscar algo melhor para a sua vida, buscar algo Sim, que faça eles serem felizes. Aquela questão financeira é muito importante. As pessoas, uma coisa que eu sempre aprendi é que o dinheiro, ele não o dinheiro ele é o fim, né? O trabalho é o meio, o dinheiro é o fim, mas a gente sempre pensa que somente o dinheiro vai nos fazer feliz, mas isso acaba não se tornando realidade aqui no Japão, principalmente a carga horária. Uma das causas que mais acontece de depressão aqui no Japão, segundo as pesquisas, é o trabalho. O estresse crônico, aquele estresse diariamente faz a pessoa
entrar em depressão. O seu problema foi estresse crônico, que você sempre sofreu, o estresse do seu trabalho, ou estresse de estar sozinho? Qual foi aquilo que você acha que foi o gatilho? Aquilo que você acha que poderia ter sido, nas suas próprias palavras? Cara, eu acho que não foi o serviço, porque eu até que gostava no começo, mas eu acho que o gatilho mesmo foi a solidão. A solidão. Acho que tá sozinho, não tem ninguém perto, tá sempre sozinho. Acho que foi o que me deixou mal, mal mesmo. A solidão é algo que todos passam, acho que aqui mora no Japão. Porque alguns que vêm sozinho, né? Vêm trabalhar, somente vêm sozinho, sem a família, porque o sonho é depois trazer a família, então ele trabalha que nem condenado, trabalha 3, 4, 5 horas de hora extra, e para buscar trazer a família, né? E quando traz a família, continua trabalhando no mesmo ritmo. E a solidão faz com que muitos fiquem tristes. Aqui nós podemos ver que há muitas pessoas morando sozinho, brasileiros morando sozinho e às vezes eles ficam no mundo recluso deles, que eles não criam contatos, não criam amizades, eles não criam relacionamentos que possam fazer eles saírem do cotidiano, saírem do comum deles, que é só casa, trabalho. E nessa solidão, quando foi que você percebeu que estava sozinho e quem foram as pessoas que naquele momento te ajudaram? Cara, pra você ter uma noção, eu sempre morei aqui em Shizuoka, né? E eu sempre sonhei em ir curtir os negócios em Tóquio, tipo de conhecer e tal. E eu nunca fui, nunca tinha ido, porque não tinha dinheiro, não tinha condições, eu nunca tinha ido. E quando eu fui morar lá, eu cheguei num ponto assim de se sentir tão sozinho, de não ter amigo, que eu ia todo final de semana eu voltava para casa, todo final de semana, porque eu não aguentava mais ficar sozinho. Eu pegava trem de 5 horas, eu vinha de pula-pula, né? Uhum, De pinga-pinga, bondinho né? mesmo. Isso. Aí vinha, cara, 5 horas de viagem só para ficar em casa e no caminho para de volta, né, para Tóquio, era 5 horas praticamente chorando, cara, dentro do trem porque eu não queria ir embora. E era uma Nossa. semana assim terrível, toda vez, até que eu fiz amizade lá em Tóquio, né? Só que aí eu já fazia algumas coisas erradas por lá. Aí foi onde piorou tudo, na verdade, né? E, Quando você achou que ia melhorar, na verdade estava só se afundando. e você sentiu que se você não tomasse providências, teria piorado mais ainda? Na verdade, nem foi eu que tomei as providências, cara, porque eu acredito em Deus e minha mãe sempre foi da igreja, e minha esposa também, ela é cristã, e eu acho que eles chegaram a me ver no estado que eu tava mesmo, assim, mal, mal, e eu acho que eles pediram para Deus me dar um sinal. Talvez não tenha sido o melhor sinal que foi, mas no serviço mesmo aconteceu umas coisas lá que eu cheguei a entrar numa briga onde eu só apanhei de 4 pessoas. Fui segurado, apanhei tudo, e era tudo pessoa do mesmo serviço que eu tava. Foi onde eu falei assim: ah, não, para mim já deu, basta, não tem mais motivo nenhum para eu continuar aqui. No outro dia mesmo, com a boca tudo estourada assim, fui embora para casa. Pedi pro meu pai, liguei pro meu pai e falei: pai, não dá mais para mim, eu quero ir embora. No mesmo dia à noite ele estava lá já com o carro, ele e meu irmão mais velho, só pra gente ir embora já. Você teve pessoas que naquele momento difícil seu te apoiaram, estavam com você. Na hora que você precisou, eles te socorreram. É, a minha, na época eu nem tava namorando, né, com a Amanda, que é minha esposa, e mesmo assim ela continuava conversando comigo, me apoiando, me ajudando. Aí eu também tinha outros amigos, né, que eu também não vou citar nome assim para não ficar tão evidente, mas que também estava sempre ali. Foi uma das únicas pessoas que chegaram aí para Tóquio para passar um final de semana comigo, para me ajudar e tudo. E dos meus pais, assim, eu sei que eles sabiam pelo que eu estava passando, mas eu tentava esconder ao máximo para não preocupar, né? Então,
quem me ajudou mesmo foi meus amigos e dos meus pais, acho que só não tive ajuda porque eu omiti bastante, né? Escondi deles o que eu realmente estava passando ali para não preocupar mais, né? Mas Então é foi chamado meus mesmo. amigos e a Amanda mesmo, que foi a que me salvou de vez, de A sua, verdade. a sua esposa te salvou de De tudo mesmo. verdade. É, Mas, querendo ou não, essa solidão, essa, essa coisa de nós precisarmos de pessoas que estão presentes ao nosso lado, ela é fundamental para quem mora no Japão. Tem muita gente, que nem eu já falei, que começa a entrar numa depressão e não quer sair mais de casa, não quer ter amizade, não quer se relacionar com os outros, e que eu acho que isso a pessoa se prejudica a si mesmo. Nós seres humanos, precisamos de outras pessoas. Precisamos de pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos amam de verdade, seja os pais, seja no seu caso a sua esposa, a sua mulher, seja no caso de nós temos amigos que nos amam, amigos de verdade, não amigos que nos levam para lugares que a gente piore, né, na nossa situação, pessoas que nos apoiem, que vê que a gente está precisando de ajuda. E isso acontece muito porque as pessoas elas não saem, elas não vão num lugar, elas não vão num local para encontrar brasileiros, para conversarem, elas não vão querendo ou não. Por exemplo, a igreja. A igreja ela é um local, uma comunidade onde nós nos reunimos, brasileiros, com a nossa própria cultura, para conversarmos, comermos comida brasileira, nos relacionarmos. E há outros locais também, a pessoa vai numa praia, sai com os amigos, a empresa mesmo, o local onde ela trabalha pode ser um local onde ela pode se relacionar saudavelmente. E esses pontos que a gente tem que entender que é necessário o relacionamento entre uns e outros, principalmente nós brasileiros, que nós precisamos, principalmente quem não fala a língua japonesa, não quer se relacionar com o japonês, ela precisa ter um relacionamento com os brasileiros entre si. Agora, uma pergunta: o que você acha que aqui no Japão, você olhando como um espectador, ou como olhando assim os japoneses, quais seriam aquelas coisas que você acha que isso pode levar à depressão? você diz pro brasileiro. Para o brasileiro, para o japonês, aquilo que você Ah, acha que nossa, isso aqui pode levar a pessoa a entrar em depressão. bom, eu acho que é bem diferente, assim, distante o motivo entre um japonês entrar em depressão e um brasileiro, no meu Hum, ponto de vista, porque a maioria dos casos que a gente conhece, eu já cheguei a trabalhar com japonês que está na fábrica e nunca foi demitido porque era visto como uma doença, isso, o Tsubio, né? A doença. tava então ele não foi Uhum, demitido, mas ele convivia com isso e sim. normalmente era por causa já do passado e ele não gostava de sair de casa. Então o serviço ele não ia porque não é porque ele não gostava nem nada, porque quando ele estava lá, você nem acreditava que ele era um cara depressivo, porque trabalhava tudo direitinho, você conversava, ele te respondia normalmente, era um cara olhando assim, normal. Só que é um cara que eu acho que por traumas assim desde escola, né, do que é Hum, é, onde o pessoal se suicida bastante, sim, né? Acho que é a idade que mais se suicida ali aqui no Japão, né? Do Tsugaku ao Koukou. isso. E já no caso do brasileiro, eu acho que é a solidão e esse negócio de não ter amigo, essa convivência com mais pessoas, né? Porque no Brasil você tem esse calor humano, né? Você sempre está com alguém. No meio da semana mesmo, você sai para se divertir com seus amigos. E aqui no Japão se te desgasta tanto que a pessoa não sai de casa no meio da semana e muitas vezes nem no final de semana, né? Então ele começa a se acostumar a ficar sozinho, mas chega uma hora onde bate, né, aquela solidão mesmo, e onde o pessoal acho que entra mais em depressão mesmo, né? Acho que na maioria, acho que é mais por causa do serviço, carga horária e saudades, né? Pô, a carga horária aqui no Japão nós sabemos que não é fácil. O pessoal que tá vendo aí, me vendo, tá vendo minha cara aí de acabada. Nós dois saímos do Yakin, né? Na É, parte da noite. Mas a carga horária, querendo ou não, a carga horária ela faz a gente é, ter esse problema de um outro, assim, como nós podemos dizer. A pessoa ela trabalha uma semana de manhã, outra semana à noite, e ela fica nesse mudança de horários.
mudança se tem pouco hora extra, muita hora extra, ela não tem horário para dormir, não tem horário para descansar. Isso faz a pessoa ela sofrer muitas questões físicas, né? Fisiológicas. Então, isso afeta muito as pessoas, os brasileiros em si. Nós sabemos que o brasileiro trabalha demais. O brasileiro trabalha demais e às vezes ganhando até pouco, mas trabalha muito. E algumas coisas que, lendo sobre quais são as causas, que há várias causas genéticas, neurológicas e muitas e muitas outras coisas que podem ter causado a depressão. Mas vamos falar agora de prevenção. O que você acha que pode prevenir a pessoa a não entrar nesse estado de depressão? Cara, para prevenir, isso é bem difícil, né? É, Porque se você fosse assim, se tivesse uma resposta, né? Eu acredito que nem tenho a resposta certa mesmo, não né? tem. No site da OMS, eles citam algumas coisas que podem prevenir, que é a questão de uma vida, um estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, uma prática física, você fazer exercício físico para continuar movimentando as coisas, né? O corpo em si, para ter aquele trabalho físico, evitar o consumo excessivo, abusivo do álcool, de drogas ilícitas, evitar tudo isso, o sono, entre outras coisas que a OMS vai fazer uma lista lá de coisas que são a prevenção, mas para você, aquilo que para você dá certo, quando você acha que, nossa, eu tô num estresse crônico, todo dia eu tô me estressando, eu preciso aliviar, eu preciso me aliviar, seja sair com os amigos, para você, o que funciona para você? Cara, é que eu tenho dois estados assim que eu sei que eu tô mal. E o primeiro é quando eu tô me cobrando algo que nem, por exemplo, eu queria estudar mais, ou antes de eu começar o podcast, eu sempre ficava dentro de mim, a ansiedade, né? Uhum. Ansiedade é o que me mata demais. Eu sou um cara muito ansioso, então quando eu ficava assim, querendo estudar ou ler, eu queria criar logo o podcast, eu não conseguia, aí a ansiedade me matava. Aí o que eu fazia? Eu ia lá e aí eu comecei a fazer as coisas mesmo, né? Em vez de só querer, só de querer, assim, ficar no eu tenho que, aí eu comecei a ler. Aí, cara, foi assim, o desestresse. Parece que eu fazia assim o que vinha na cabeça que estava me incomodando, isso me relaxava. E o outro era a solidão mesmo, né? Que às vezes até mesmo quando você tá sozinho. Aí para mim, cara, a minha cura maior foi minha família. Foi o que me salvou de vez, assim. Então, hoje em dia eu posso dizer que eu não faz um bom tempo que eu não tenho nenhuma crise assim de ficar mal mesmo, né? Tristeza, assim, porque eu tenho minha filha, que era o meu sonho desde que eu tinha 15 anos, eu queria ser pai. E eu queria ser pai de uma menina, Deus me abençoou com a menininha. Então, não tenho mais, assim, para mim o que é bom é fazer o que der na vontade, assim, e ficar perto da minha família, que é o que me deixa aliviado, assim, salvo mesmo, sem medo de cair de novo nessa doença, né? Sim, mas eu acho que cada pessoa, eu também sou daquelas pessoas que eu preciso fazer aquilo que eu gosto. E eu sei, eu consigo me autoanalisar. Às vezes eu preciso ouvir uma música para me lembrar de coisas boas. Às vezes até música triste, às vezes me faz chorar mesmo. Acho que é aquela Aham. necessidade de se expressar fisicamente, de conversar com os meus pais, conversar com as pessoas mais próximas, com meu irmão, com a minha irmã, e ter aquele relacionamento humano, aquele calor humano que você sabe que na hora que você precisar, tem alguém para te apoiar, tem alguém para te ajudar. E também, claro, né, nós querendo jogar uma bola, sair com os amigos, ir numa Sim, praia, passear, esquecer do trabalho, esquecer daquilo que a gente faz. Às vezes sim, também, para mim, é muito relaxante estar fazendo um podcast, é muito relaxante estar editando um vídeo, que eu acho que eu me sinto útil para a sociedade, porque nós sabemos que também a depressão é que você se sentir inútil, você se sim, sentir, eu não sirvo para nada, aquela baixa estima, você não achar que para tudo para você
tudo em você está errado, seja a sua fisionomia, eu sou feio, não sei o quê, não, Era não, isso não que eu ia sirvo falar, para que eu acho isso. que quando você tá de mal, não de mal, quando sua autoestima tá baixa, assim, que você se olha assim, fica desgostoso com você mesmo, já é um sinal, né? Por isso que eu acho que a OMS lá deixou até escrito de praticar esporte, essas coisas, porque Isso. eu assim, me senti super bem quando eu comecei a treinar, aqui eu ia pra academia, né? Eu tô um pouquinho parado, mas eu acho que agora voltando um pouco, uma das coisas que talvez previne mesmo é você ir pra academia, cara, e pegar um gosto de treinar, de você se sentir melhor, se sentir bem com você mesmo, né? Se olhar no espelho e falar, não, eu tô bem, tô legal, você se sentir bem com você mesmo, né? E tirando que a academia aqui, se for brasileira, você vai fazer vários amigos, você sempre vai ter alguém para conversar. Tem gente que vai na academia lá onde eu trabalho só para conversar, porque se sente sozinho, né? Às vezes os próprios treinadores de academia viram um terapeuta. É. Eu vou para academia aqui brasileira, né? Aqui na minha cidade, e os treinadores ouvem muita gente falando. Eu converso com os treinadores falam, olha, cara, tem dia que eu nem treino, nem passo exercício físico para a pessoa só quer alguém para conversar. E também, Sim. querendo ou não, na igreja mesmo, como nós frequentamos a igreja e lá na igreja pessoas vão para a igreja apenas para conversar, para desestressar, comer uma comida brasileira que sentir falta, comer coxinha, pastel, É. feijoada, que aqui na igreja a gente faz só comida brasileira, então e as pessoas vêm Aham. assim também para fazer um sociável, conversar, bater um papo. Isso faz as pessoas desestressarem e esquecer um pouco. Também acho que é fundamental termos comunidades, seja ali a sua academia, os amigos da academia, seja os amigos do Airsoft, que alguns jogam aqui, seja o cara do Jiu-Jitsu, os caras do Jiu-Jitsu, seja os caras da igreja, seja os caras ali que eu vou no bar junto com meus amigos, qualquer lugar que você for fazer ali a sua amizade, seu relacionamento, isso acho que é fundamental. E para mim a academia tem sido também bom demais, porque eu consigo conversar com várias pessoas, conhecer novas pessoas. Eu acho que isso é muito fundamental. Agora, para nós falarmos a respeito de um tema que, por causa da depressão, muitos se suicidam. Eu queria perguntar para você quais coisas que você, na sua opinião, que a pessoa ela precisa fazer, buscar ajuda? Quais coisas, além de amigos, essas coisas? Porque nós sabemos que aqui no Japão, dificilmente a gente vai encontrar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta que consiga conversar em português e para português. Essa coisa de ter alguém que converse na nossa própria língua, para a gente se abrir, ajuda. Porque nós sabemos que quando uma pessoa que está com depressão, ela busca ajuda, ela não está buscando ajuda para mim, somente para si mesma, mas ela está buscando ajuda para as pessoas que ela ama, ajudarem ela. Então, as pessoas que amam ela querem ajudar ela, mas não sabem como ajudar ela. Para você, o que ela precisa fazer, quais são as coisas que ela precisa buscar ajuda, ou quando ela precisa saber que ela precisa de ajuda. Cara, eu acho que que nem no meu caso, assim, onde eu fiquei mesmo ruim, foi por eu me sentir inútil, né? Então, quando eu comecei a me sentir inútil, que eu não fazia nada da minha vida, que eu era um peso para os meus amigos, que eu era um peso para minha família, que eu era uma vergonha, aí foi onde eu acho que deve acontecer com muita gente também, né? Esse negócio de se sentir inútil. Então, acho que o ponto é quando cara, não sei, quando a pessoa, normalmente todo mundo tem uma vontade, né? Ele quer fazer alguma coisa. Não deixar passar, sabe? Mesmo que demore assim, mesmo que você não seja bom ainda naquilo, sempre dar o primeiro passo para você ter uma motivação para continuar fazendo algo, sabe? Então, quando você começar a se sentir inútil, falar, eu não sou bom em nada, eu acho que é hora de você chegar naquele seu amigo que você gosta de conversar e falar, cara, eu gosto tanto de fazer isso, mas eu não tenho força. Pedir uma força pro seu amigo, ou se você tiver uma amizade legal com seu pai, sua mãe, che- chega e fala, eu me sinto inútil, mas gosto tanto disso, queria fazer isso, o que que eu faço? Procurar ajuda, né? Porque eu acho que é a pior coisa, assim, eu acho que
principal que deve levar alguém a querer tirar a sua própria vida é porque você já acha que não faz sentido nenhum viver mesmo, né? Então, claro que também tem aquele da dor, né? De não aguentar mais as coisas, talvez tenha passado por um bullying pesado, ou não aguenta o estresse do serviço, né? Mas nesse caso também, quando você não aguentar mais o seu serviço, dá as caras, sai desse, procura um novo serviço. Eu acho que o importante em qualquer fase é tentar algo novo, sabe? Tenta aquilo que você sempre quis, tenta algo novo, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum. Tenta algo novo sempre, que sempre vai ter um motivo para você seguir em frente e talvez uma hora você vai achar aquilo que você realmente gosta e isso vai te motivar, né, a seguir em frente. Também, muito bom também. Isso, acho que isso é fundamental na pessoa, a pessoa buscar algo novo na vida. Alguma coisa que lhe traga esperança. Alguma coisa Sim, que ela precisa, nossa, se eu fizer isso, aqui vai melhorar tudo. Se eu fazer o podcast, que é no meu caso, fazer um canal no YouTube, fazer aquilo que eu gosto, montar um time de futebol, montar um time de airsoft, montar aí um não sei o que, um grupo de leitura, uma coisa que ela se interesse, que ela goste, eu acho que isso aí é fundamental para o ser humano, um propósito, né? Um sim, propósito. A pessoa ela precisa ter um propósito. Pois quando ela se sente inútil, para ela não tem propósito viver. E se o ser humano não tem um propósito para viver, ele acaba, não, peraí, então minha vida terminou. Não preciso mais de viver. E aí a pessoa acaba cometendo o suicídio, como muitas histórias que nós ouvimos desde da nossa escola. E nós sabemos que aqui no Japão as pessoas, elas, desde pequeno, elas trabalham com isso, na prevenção ao suicídio nas escolas. Quantos folhetos, quantos papéis eu já recebi da escola para levar para casa, para ler, para escrever sobre o assunto e que isso poderia afetar na família e na outra. Mas, saindo desse assunto pesado, saindo desse assunto pesado, vamos para uma coisa bem mais leve, né, para nós irmos para a nossa conclusão. Falarmos um pouco a respeito do seu podcast em si, para nós divulgarmos aqui para a galera que está vendo, ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast no YouTube, falando um pouco do porquê você, o propósito da sua vida, de começar este podcast. Porque nós falamos da depressão, do suicídio, e que a pessoa ela precisa de um propósito. E o propósito de começar isso aí e divulgar para a galera também. O propósito do podcast no Japão. cara, o propósito do podcast Além de animar os nossos corações, né? Porque é engraçado demais ouvir as é, histórias. cara, o podcast era uma paixão de muitos anos mesmo, sempre quis. E eu sou um cara muito tímido, não sou bom em falar, eu sou inseguro em falar, porque como eu cresci aqui, no Brasil eu só estudei até a segunda série. Então eu sou praticamente analfabeto se eu for para o Brasil. E como eu cresci aqui, a minha língua, acho que o principal é o japonês. Eu falo bem melhor o japonês do que o português. Então eu sou inseguro porque eu sei que eu falo errado, muitas coisas eu falo errado, então eu não gosto de falar, porque também, assim, eu gostaria de ser um cara mais culto, mais inteligente, então eu não queria que as pessoas me achassem burro. Esse era o meu medo de ter um podcast. Aí, só que, cara, eu falei, eu preciso fazer, porque eu tenho tanta história legal, eu tenho tanta coisa para contar, eu queria que as pessoas dessem risadas das minhas histórias, eu trazer alguma coisa legal para o pessoal conhecer do Japão, que eles não tinham ainda, né, acesso. E eu descobri que eu adoro falar, cara, eu adoro me juntar com meus amigos aqui, gravar, e o principal o motivo era, além de para mim, assim, me aceitar e eu falar assim, não, eu tenho que dar a cara a tapa e vou tentar. Foi um dos meus propósitos, né, da minha vida estagnada. Falar assim, preciso de algo novo para mim, ter algum motivo, não só de ir para a fábrica trabalhar, trazer dinheiro, comida para casa, que isso daí é só a base da família, né? Isso daí você não está fazendo mais do que obrigação, você precisa trabalhar para viver. Só que e o meu lazer como pessoa, assim, trazer, criar alguma coisa para mim, né? Aí nasceu o podcast. Eu falei, vai ser agora. E aí minha esposa, que sempre me ajudou em tudo, falou assim, cara, só faz, você tá enrolando. Eu falei, então eu vou precisar da sua ajuda. Ela falou, então demorou. Foi ela participa do primeiro episódio e Sim. dali foi, cara, foi assim, fiz o primeiro,
foi tão bom que eu lanço toda semana um episódio. E o propósito no Japão é trazer histórias malucas, fazer o pessoal rir. Se vocês querem ouvir o podcast no Japão, vocês podem procurar nas plataformas. Eu mesmo ouço pelo Spotify, que aí dá para baixar e ouvir online, né? A gente ouve offline, e aí dá para ouvir a Sim. hora que eu precisar, a hora que eu vi. E tem história muito boa, tem muitas histórias boas. Tem história que você fica, uau, peraí, Eu peraí. só peço desculpa já pelo linguajar lá, que a gente é bem solto. Fala bastante as Aqui, besteiras, mas aqui você se controlou, né? hoje eu me controlei. Hoje eu nem. Normalmente para gravar eu tomo alguma coisinha assim para ficar mais relaxado. Hoje eu nem tomei nada também para não acabar me soltando muito e falar demais. Então, vocês ouvirem ele aqui, vocês ouvirem ele lá, vocês vão ver um pouco da diferença, então, né? Essa é realmente eu tenho Essa esses dois diferença. lados. Mas é bom, principalmente os últimos que você tem lançado aí. E agora, os seus planos? Além de você ter lançado o seu podcast, você também tem lançado o seu canal no YouTube, é isso aí mesmo? E isso eu comecei o canal lá. Assim, eu sempre quis ser youtuber também, né? Quem nunca quis, quem gosta, né, de criar conteúdo, é a maior plataforma que tem, assim, né, para você mostrar quem você é, o que você tem a oferecer. No meu caso, eu não tinha assim, um tema mesmo que eu queria fazer. Só que eu queria ter um canal no YouTube de qualquer jeito. Então, o que que eu fiz? Eu juntei a minha paixão, que é o podcast, com o YouTube. Resolvi fazer mini vlogs e entrevistas, assim, que tem a ver com o podcast. Por exemplo, o meu mini vlog que eu lancei, ele é referente a um trecho do podcast que a gente teve sobre restaurantes aqui do Japão. Então, Hum. eu fui no restaurante que a gente conversa lá e mostrei como é que é. E vai ser esse, né? O canal vai ser sobre isso. Vlogs mostrando um lado do Japão mais, assim, vivendo, né? Vivenciando a vida normal no Japão. E eu vou estar lá também nesse personagem aqui mais sério, bem diferente do podcast. A não ser que eu esteja na entrevista e esteja tomando bebidas alcoólicas, que é o que acontece no primeiro vídeo que eu tenho lá, onde eu não paro de falar. Mas é isso, isso faz a gente sair desse cotidiano, desse estresse que a gente vive aqui no Japão, esquecer um pouco e fazendo aquilo que nós amamos. Isso nos leva a ter novos propósitos e novas é, visões também sobre o mundo, aprender sobre coisas que nós não iríamos aprender se a gente não buscasse conhecimento, não buscasse como fazer um podcast, não buscasse como Sim, fazer um canal no YouTube, como editar vídeo. Isso aí nos leva tudo a viver novas experiências, que eu acho que é isso que falta para muitos brasileiros aqui no Japão. Então, sim. vamos lá, eu quero, para nós terminarmos o nosso podcast, aqui o nosso vídeo aqui, eu quero que você dê suas últimas palavras, dicas sobre coisas a fazer ou sobre aquilo que ouvi e tudo que você quiser falar, as finais aí, para ajudar a comunidade brasileira e as pessoas que estão sofrendo com depressão. Então, que nem eu falei, né, de dar um passo assim novo nas coisas. O podcast, eu não tinha dinheiro nada para poder comprar as coisas aqui, só que eu tinha um hobby que era juntar bonecos, figures, né, do One Piece. E era o meu, assim, motivo de gastar dinheiro e aproveitar os meus finais de semana. Eu ficava limpando meus bonecos, ou ia no game tentar pegar mais. Aí eu falei, não, cara, eu preciso de algo novo que vai ser mais produtivo. Vendi todos os meus bonecos, todos, não sobrou nenhum, sobrou alguns só, que é um que eu tenho paixão. E investi tudo aqui, montei esse meu estúdio dentro de casa, que é onde eu entro e já me sinto bem. Quando eu tô meio bad, eu já entro aqui e já sinto o cheiro de microfone, assim, falando, "Ah, agora eu quero gravar com alguém", já penso em pautas, assim. Então, tenta, pra galera, assim, que mora no Japão, tenta achar algo que você gosta mesmo. Tenta abrir mão de alguns vícios que talvez não é produtivo para você, talvez até te atrase. Invista em você, em coisas assim que vai te trazer benefícios assim. Para mim, me traz lazer isso daqui e me traz feedbacks de pessoas falando que deu risada com as histórias, pessoal falando que adorou o programa. E isso daí é uma motivação a mais, cara, que você dá um sorriso, né? Você recebe uma mensagem assim, cara, adorei o episódio, ri demais com meu marido aqui no carro, já recebi o pessoal falando que foi viajar, escutou e foi rindo o caminho inteiro.
já ganho o dia, cara. Eu fico até, eu não sei porque, eu fico ansioso por causa disso. O meu coração esquenta tanto. Então é isso, cara. O pessoal aí não desistir, seguir em frente, a vida é longa. Um ano é 365 dias, cara. É 365 chances que você tem para fazer algo novo no ano. E isso daí, né, todo dia. E para achar algo que você gosta, basta procurar. Vai ler um mangá, assiste vários filmes que em algum filme você vai falar, caramba, esse negócio é legal. Como é que será que é? Você vai pesquisar, uma hora você vai se achar. Eu mesmo que não gostava de nada, agora eu tô aqui, eu tô gravando, eu recebi essa oportunidade aí de estar com o Everton, muito obrigado. Fazendo novas amizades, criando os conteúdos pro pessoal. E é isso, galera. Não só trabalhe, mas aprenda a viver também, mesmo no Japão, onde a gente, né, tem essa rotina doida. E escuta lá o podcast para vocês darem risada. Eu cito, vou falar três, pode três. O meu top 3 que eu achei aí foi o primeiro é o mitologia, do Aham. Japão, que foi incrível, que vocês quiserem saber sobre mitologia. Acho que o segundo que eu gosto é os restaurantes no Japão, porque, cara, falando de restaurante no Japão, a gente já começa a ter fome, já começa a lembrar dos pratos que tem nesse restaurante. E a gente sabe que aqui os brasileiros aqui no Japão gostam muito nesses restaurantes, nos family. Gosto demais. Então, isso é muito bom. E eu acho que o terceiro, eu acho que eu ficaria histórias de quando você chegou no Japão, que tem piadas lá que ficam na minha cabeça é difícil de tirar, principalmente aquela piada do Anko. Então, assim, Aham. ficou na minha cabeça e eu tô tentando tirar faz tempo. Aquela lá Esse, ficou na minha também um bom tempo, me pegou de não, surpresa. não, esse foi. Aí esses três aí, pra vocês, se vocês quiserem começar a assistir, ouvir o podcast no Japão, esses três eu indico para vocês, ok? Ah, valeu Então, mesmo, fico felizão em saber. cara, a gente vai ouvindo, né? Os amigos têm que ouvir aí e divulgar o trabalho Né? aí. Mas é isso aí, Isso aí. pessoal. Então, compartilhe esse podcast com seus amigos, compartilhe esse vídeo com seus amigos que sofrem ou estão sofrendo com depressão aqui no Japão, porque é uma coisa que não é fácil de enfrentarmos e você nunca vai conseguir sozinho. Busque ajuda, procure ajuda, dê chance para os seus amigos te ajudarem, dê chances para o seu próximo, as pessoas que te amam, te ajudarem. Isso é fundamental para nós que vivemos aqui no Japão. Temos pessoas que nos apoiam nos momentos mais tristes das nossas vidas, e isso é fundamental, pois que nem o nosso amigo Vitor, ele disse que o ano tem 365 dias, e nós temos 365 novas chances de recomeçar uma nova vida. Se você tem passado por problemas no seu trabalho, na sua escola, ou na sua vida no dia a dia, na sua vida familiar, problemas de solidão, lembre-se, sempre há pessoas que querem te ajudar. E nós fizemos esse podcast para que você possa ouvir as nossas experiências de como passamos por isso. Não é nada fácil. Sabemos que é uma coisa que você sempre estará lutando, mas tem pessoas que podem te ajudar e querem te ajudar. É isso aí, e que vocês venham ouvir o podcast no Japão e ouvir também o meu podcast e se inscrever aqui no meu canal, que esse vídeo também vai estar no canal no YouTube. É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e que vocês possam viver uma vida aqui no Japão feliz. O seu último tchau para ir pro pessoal, Vitor. Né, galera, se inscreve aí no canal, já deixa o joinha aqui também, segue aí o No Japão, segue aí também o Evangelho no Japão. E o podcast pode ser seu amigo também nos momentos difíceis, quando você estiver sozinho, que nem esse episódio, eu espero que possa ajudar bastante gente aí, aqui no Japão ou ao redor do mundo. E é isso, cara, obrigado pelo convite, belíssimo trabalho e que Deus abençoe sua vida e abençoe o pessoal que está ouvindo aí a gente. Foi um Aí, prazer participar. Um abração. saiu na nação. Falou, falou.